Já liguei. Avisa o Zeca. Você vai pra lá, aqui. Opa, cadeira aqui, peraí. Fica quietinho. Não fala nada. Bom dia, amigos. Estamos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Hoje estamos aqui na casa da minha mãe, em Catanduva, e juntamente com a minha irmã, tocando uma música para nós. Que Deus esteja conosco nessa manhã, nesse momento, e nos dê a sua bênção. Vamos ouvir agora uma música. Amém. Vamos estar orando para estar passando a palavra para o Michel e no final a gente canta mais uma música. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento de culto, esse momento de estarmos mais em comunhão com o Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida da minha mãe, de todos aqui. Que o Senhor continue reinando nesse lugar e que nada do mal adentre aqui, porque é reino teu, propriedade peculiar tua. Abençoa a vida também de cada irmão, cada irmã que estará assistindo, que está e que estará assistindo conosco. Que a tua bênção seja estendida para cada casa, para cada família, e que todos possam dizer, com relação às suas casas, Senhor Jesus, esta casa é reino teu, propriedade peculiar tua. Possam declarar isso, porque o maligno não entrará. Obrigada, Senhor, por esse momento. Dá-nos agora a tua unção, dá ao Michel, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, para que ele consiga transmitir com simplicidade tudo aquilo que o Senhor, toda a sabedoria que o Senhor tem dado a ele. Abre as nossas mentes, o nosso entendimento, Senhor, para que essa palavra possa cair numa terra fértil e possa crescer e dar muitos frutos.
Obrigada, Senhor. Abençoa nossas famílias, nossos filhos, netos, todos os nossos queridos, onde quer que eles se encontrem, que a tua bênção alcance cada um deles e que nenhum deles fiquem fora do teu reino, Senhor, de serem abençoados e guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora arruma aí, Michel. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos, todas as irmãs. Eu gostaria que os irmãos abrissem hoje a carta que Paulo escreveu, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, para a gente fazer uma leitura. E o tema que eu vou trabalhar nesse domingo, nessa manhã, nós não vamos fazer a ceia desse domingo, nós vamos fazer domingo que vem, se Deus assim o permitir. E hoje eu gostaria de falar a respeito sobre os eventos futuros que acontecerão, que nós estamos aproximando desses eventos futuros, promessas de Deus, cumprimento dessas promessas, e falar principalmente de 3 dias: o dia do Senhor, o dia de Deus e o dia na eternidade. O texto de segunda epístola que se encontra aqui, a segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui se referindo à vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes desse dia, Paulo já está dizendo que haverá apostasia e será revelado o homem da iniquidade. Aquilo que eu chamo da besta do abismo, que eu falei domingo passado, que eu vou continuar falando hoje um pouco sobre, mas não em detalhes. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se nos santuários de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que seja depois revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele está se referindo, quem é que está detendo ainda isso? A presença do Espírito Santo conosco. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então nós falamos domingo passado que Jesus veio fazer a sua missão, e uma das missões primeira dele
é vivificar aqueles que estavam mortos espiritualmente em relação afastados de Deus. Todos nós, todos. Ele também fala que a vinda de Jesus tem um sentido que ele agora, depois da sua morte e ressurreição, vai tomar posse do reino e depois ele virá julgar os vivos e os mortos e os vivos. E a terceira condição da missão é que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, o Pai Celeste, ele falou que tem a vida eterna, não entra em julgamento e ele passou da morte para a vida. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: todos nós cristãos passaremos pelo tribunal de Cristo. E todos nós vamos passar para prestarmos contas daquilo que ele delegou para nós para expressarmos o reino de Deus com a nossa vida. Então, quer nós façamos o bem ou o mal, passaremos pelo tribunal de Cristo para recebermos. Se fizermos o bem, segundo a vontade do Pai Celeste, e procurarmos sempre expressar esse reino com a nossa vida, então ele falou que eles receberão o galardão, esses. Mas outros não receberão o galardão, mas passarão pelo tribunal de Cristo para serem julgados segundo as suas obras, mas que fizeram. Então isso mostra algo interessante, porque nós temos que lembrar que Deus nos comprou para sermos reinos e sacerdotes. Ele nos comprou para sermos um povo exclusivo de propriedade de Deus, para expressarmos com a nossa vida Cristo, e que a gente seja o embaixador de Cristo nessa vida, para fazer com que esse ministério da reconciliação alcance as demais pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque Deus quer que todos sejam salvos. E ainda ele fala mais: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos um grande privilégio de estarmos em comunhão com Cristo, estarmos reunidos nesse contexto dessa comunhão com o Pai, com seu Filho e com os irmãos, para expressarmos esse reino e sermos embaixadores de Cristo, reino e sacerdote com a nossa vida, com os trabalhos que a gente realiza, expressando assim o amor de Deus Pai, para que o mundo possa ver, através das atitudes, do conhecimento, o sal da terra e a luz do mundo, uma expressão que as pessoas, olhando para tudo aquilo que o cristão faz, possa glorificar a Deus. Mas diz que há muitos tropeços e que muitas coisas podem acontecer com outros que se dizem cristãos, mas que ainda não expressaram e não compreenderam plenamente esse amor que eles receberam. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. Pedro, ele também fala igual Paulo, e ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: essa é a razão que ele vai dizer assim: amados, eu quero que vocês lembrem do seguinte, sobre a vinda de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3. Sobre os últimos dias, ele começa dizendo: haverá sim tempos difíceis. O próprio Paulo também fala que haverá pessoas amantes de si mesmo, individualistas. Serão tempos complicados, difíceis. E ele fala que virão ainda como escarnecedores, virão andando nas suas concupiscências. Concupiscência aqui está na sua sensualidade, o sentido de viver para si mesmo, sem interesse algum, nem para com Deus, nem para com o próximo. Aquilo que a gente chama iniquidade crescerá e o amor de muitos esfriará. E ainda ele fala mais, não só andando, mas também dizendo onde está a promessa da vinda de Jesus. Eu lembro que quando completou 2000 anos do nosso tempo, muitas pessoas ficaram preocupadas na viração do ano. Será que Jesus virá? 2001, será que Jesus virá? 2002. E assim a gente vai percebendo que as pessoas, a partir dessa época, começaram a viver uma nova condição de um contexto quase que de escárnio com relação às coisas referentes à vinda de Jesus Cristo. E ele fala:
esses, lá no capítulo 3, de segunda carta de Pedro, ele fala, esses voluntariamente, isto é, segundo a sua vontade, esquecem da época de Noé. E ele faz essa consideração, e é interessante que Jesus, quando falou da sua vinda, ele falou, como na época de Noé e como na época de Ló, será os dias que precederão a vinda, a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. Fiquem atentos, Jerusalém vai ser restabelecida, a figueira brotará, e vai acontecer esses fatos. Então fiquem atentos, vigiai, porque a hora que você menos espera, o Senhor virá. E ele se esquece voluntariamente que a terra, os céus e a terra foram formados lá no princípio do Gênesis pela separação das águas, que vieram a existir. E ele falou que por causa de um dilúvio, aquele tempo antigo foi consumido e começou-se uma nova dispensação a partir de Noé. A mesma coisa aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. E agora acontecerá com a vinda novamente dele, para fazer aquilo que ele falou que ele viria fazer. Que ele veio primeiro para vivificar os que morreram e estavam mortos espiritualmente para com Deus. Todos nós. Então ele veio da vida, todos nós, para voltarmos a termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o nosso próximo. Sermos, de novo, a humanidade que Deus gostaria que assim fosse. E que agora, na sequência, ele fala, os céus e a terra, que agora existem, semelhante ao que aconteceu na época de Noé, ele fala que agora o céu e a terra estão preservados para o fogo e para a destruição dos homens ímpios que ficarão sobre a terra. E Pedro conclui dizendo, o Senhor não retarda essa sua promessa, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E o Senhor é longânimo, Pedro diz, e que faz com que todos possam chegar ao arrependimento e compreender, entender e compreender o seu amor revelado, para que o homem não fique eternamente afastado dele, morto espiritualmente, mas que ele, em Cristo, tenha essa nova forma de vida, que ele possa viver plenamente essa vida agora e depois a vida eterna. Para mim, é um ponto exclusivo, cada um tem uma forma de pensar. Para mim, esse 1000 anos, esse milênio que muitos falam, que está no Apocalipse 20, e que Pedro fala que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia, para mim esse tem um sentido de um tempo indefinido, porque o próprio Jesus fala, eu não sei o dia que será, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Então é um tempo indefinido, é um tempo em que nós estamos vivendo agora, que é o tempo que já é da nossa existência, o tempo da graça, o tempo da igreja, mas que um dia vai acabar, porque o tempo dos gentios corresponde a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, não especifica o contexto. E ele fala mais ainda, quando terminar o tempo dos gentios, que é esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele falou que consumará esse tempo que nós estamos passando e a vinda dele vai fazer com que ocorra a primeira ressurreição, que começou com a ressurreição de Jesus. E de todos aqueles que agora creem, vivem e espiritualmente estão em comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos, e que nós vamos ter que voltar e prestar conta. E é isso que ele vai falar, que é o que nós chamamos o dia do Senhor. Então eu quero dizer sobre esses 3 dias como eventos futuros. Primeiro, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma promessa que ele viria e que isso vai acontecer. Segundo, é o dia de Deus. E o terceiro, o dia da eternidade, que nós vamos falar no final. Então, o que é esse dia do Senhor? Jesus mesmo falou que o dia do Senhor, que é a vinda dele, ele fala, vigiai e orai, quando vocês menos esperam, eu virei. Porque não há um tempo assim definido, específico, está indefinido. E ele fala, e esse dia virá como ladrão. E quando ele fala isso, ladrão de noite, ele fala para a gente tomar cuidado com a nossa própria vida, porque a qualquer momento nós podemos morrer. Então, a morte física nossa será uma realidade dentro do nosso tempo, que nesse tempo indefinido, até a vinda dele, todos que estão morrendo, Paulo falou
que um dia, quando ele vier, haverá a ressurreição desses que dormiram em Cristo. E, num piscar de olhos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, fala que aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar, são bem-aventurados. Isso também fala o Apocalipse, capítulo 20, a respeito desses 1000 anos, esse tempo indefinido, porque viveram e reinaram com Cristo esses 1000 anos, como reino e sacerdotes, embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação. Em qualquer época desses, a qualquer momento, aquele que morre começa esse tempo. Mas alguns vão estar passando nesse momento em que Jesus virá. E são partes dessa igreja que está viva espiritualmente, vivendo esse evangelho. E Jesus vai apresentar o sinal da sua vinda, e essa igreja que está nesse momento será arrebatada juntamente, depois da ressurreição dos que morreram em Cristo, dormiram em Cristo, será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. Isso Paulo deixa muito claro em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. E ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, no dia do Senhor, o que vai acontecer dentro desse período? Então ele diz o seguinte: haverá esse contexto da vinda de Jesus, acontecerá primeiro a ressurreição dos que dormirem em Cristo, haverá o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, como o próprio Paulo falou, e aí falar com que haverá o tribunal de Cristo para julgar todos aqueles, como Paulo falou, todos passarão pelo tribunal de Cristo para prestar conta do que fizeram com esse corpo, quer o bem, quer o mal. Em seguida haverá as bodas da ceia do Cordeiro, e o que é importante, nós vamos entender que Pedro afirma que como há de passar os céus e a terra, ele falou que também a gente deve ter uma forma de vida tranquila, em paz, irrepreensível, sem mácula. E é importante nós entendermos esse contexto que ele está falando aqui do tempo. E que virá o tempo em que haverá um julgamento, a perdição dos homens chamados ímpios, que não quiseram nada com Deus, não toparam nada com Deus, passarão pelo julgamento. Enquanto os demais farão que não fala que eles passarão pelo tribunal, não haverá um julgamento, mas receberão o galardão. O segundo dia é o dia chamado o dia de Deus. E nós precisamos entender esse contexto do dia de Deus. Mas antes de entender o dia de Deus, nós precisamos entender também o que está sendo falado a respeito do que Paulo fala, que todo joelho se dobrará quando acontecer o dia do sinal no céu da vinda e também da vinda visível de Jesus, como fala em Mateus capítulo 24. Então o segundo dia, o dia de Deus, é em que os céus em fogo se desfarão e as coisas, os elementos, serão abrasados e se fundirão. Porque aí vai começar a acontecer todo esse contexto da promessa que ele falou, o dia do Senhor, e também a continuidade que haverá na história da humanidade sobre o dia de Deus. Assim, nós devemos aguardar esses acontecimentos, como eu falei, de uma forma irrepreensível, com uma vida expressando esse reino de Deus. Por quê? Nós temos que ver esse contexto da paz, porque o reino de Deus está em nossos corações, que ainda não está planificado, não é um contexto visível, como Jesus falou, mas nós podemos ver atos correspondentes desse reino nesse mundo em que nós vivemos. E ele diz que terá uma vida sem mácula, isto é, sem mancha, sem ruga, limpo, sem sujeira, uma vida irrepreensível, em paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, estando com o Espírito Santo, no Espírito Santo, isso acontecerá. E diz que o Senhor faz com que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo dia a dia, e ele mostra nitidamente que haverá esse dia em que Jesus virá para consumar esse momento na história em que ele chama a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela começa com Jesus ressuscitando, e 1 Coríntios 15 fala que vai consumar com a vinda dele, com a ressurreição de todos aqueles que esperam.
E aí ele vai reinar e nós somos embaixadores, e depois ele vai entregar o reino ao Pai, e o Pai vai ser tudo em todos. No sequência, nós vamos entender o que acontece nesse meio um pouquinho. Então ele diz, ser dado sempre a ele a glória, e também até o dia da eternidade. E aí o Pedro conclui com um amém. Então ele fala do dia do Senhor, que é a vinda de Jesus, o dia de Deus, que é a consumação de um tempo presente, em que o próprio mal, Satanás, estará presente, e o dia da eternidade. E por quê? Porque ele diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, quando acontecer os sinais no céu a respeito da vinda do Filho, e como também quando da sua vinda vai consumar, como nós lemos em Tessalonicense, que ele fará duas coisas distintas nesse momento. E não só isso, ele não se dobrará diante só de Jesus, mas também confessará o nome de Jesus, e todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra vão se dobrar e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E essas passagens você pode ver em Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 12, e você também pode ver em Filipenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Segundo a Tessalonicense que nós lemos, eu vou agora para o texto especificamente, o versículo de 1 a 6 fala o seguinte: Paulo fala da nossa reunião, veja o versículo primeiro, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ele fala da nossa reunião com Cristo, em glória, que é o contexto da ressurreição daqueles que eram mortos em Cristo e também do acontecimento do arrebatamento, dos vivos que estão esperando Cristo naquele momento, naquele período daquela história em que acontecerá esse fato. Muitos já morreram, mas estão esperando esse dia, porque há uma promessa. E já vimos que muitos do Antigo Testamento receberam a promessa, mas não vivenciaram. Nós também temos, como eu falei, alguns estudos passados, que temos a promessa da vinda dele, e mesmo que a gente não a veja, não aconteça no nosso momento para o arrebatamento, nós vamos dormir esperando com a certeza disso que ele prometeu. Aquele que crê nele, que ouve a sua palavra e crê naquele que foi enviado por ele, Deus, ele falou que esses não verão a morte, não passarão pela morte, não entrarão em juízo e passaram da morte para a vida. A morte não tem mais autoridade sobre esses para retê-los. Aí ele continua. Então, antes desse acontecimento, que é a ressurreição, o arrebatamento da igreja, então nós vamos ver que o Espírito Santo, nesse contexto, será retirado. É o que Paulo cita aqui. Mas antes ele falou assim, vai acontecer duas coisas. Ele disse, vai acontecer a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que nada mais é que se encontra no Apocalipse, capítulo 11 e o capítulo 17, falando da besta que surge do abismo, que é diferente ou é continuidade de uma besta que vem do mar e da terra. E ele diz que essa besta que surge do abismo, ela vem bem no tempo do fim e faz uma característica própria, que é o seguinte, ela se opõe, versículo 4, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 4, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Então não é só anticristo, como diz que muitos anticristos têm saído do meio da igreja. Anticristo significa aqueles que não querem ir para a cruz, não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Por isso que a iniquidade vai crescer no fim dos tempos e o amor de quase todos esfriará. Essa é a realidade que ele fala, mas ele não está se referindo só aqui ao contexto da igreja, está se referindo que ele vai se levantar contra tudo que é de Deus, ou que se chama Deus, que é verdadeiro ou não verdadeiro. O objeto de culto, presta bem atenção, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo fala algo interessante no versículo 6, dizendo o seguinte, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando isso vai acontecer? Ele fala, o versículo 7, deixa o Espírito trabalhar, querido. Ele diz assim, com efeito, o mistério
da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que está detendo a iniquidade? É o Espírito Santo. Então, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, terá esse contexto que a gente está falando. Mas antes, ele fala, haverá a revelação da apostasia e do homem da iniquidade. A besta que vem do abismo, que eu vou falar um dia especificamente sobre isso daí. E ele diz o seguinte, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Precisamos entender isso. Por quê? Porque quando Jesus vier para fazer esses acontecimentos, a terra vai estar com um turbilhonamento de coisas acontecendo, porque a iniquidade está crescendo e cada vez mais. E precisa crescer muito para aparecer o homem da iniquidade, para ser aceito por todos aqueles que rejeitaram a verdade que está no Evangelho revelado por Cristo. Nesse período vai acontecer um fato que está escrito em Mateus 25, em que o reino de Deus, presta bem atenção, queridos, que o reino de Deus não é mais, ele falou, e o reino de Deus, nesse momento, nessa oportunidade desses fatos, para acontecer esses fatos, será como 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E ele fala a respeito, lá no capítulo 25, a partir do versículo 1, que essas virgens, todas elas, esperam pelo Senhor, chamam como Senhor, estão aguardando o Senhor. E quando perceber, como fala em Mateus 24, o sinal no céu, dos acontecimentos nos céus, elas saberão, a voz das trombetas serão ouvidas e elas vão começar a se preparar para receber a chegada do noivo. E elas vão começar a correr, para se aprontar, para se arrumar. E diz que as prudentes diferenciam das nécias porque todas são iguaizinhos. E diz ainda que todas dormiram. Significando que a igreja, por que a iniquidade está crescendo? Porque a igreja está também dormindo. Não está fazendo a sua função específica. Não alcançou o objetivo com que o reino foi colocado para instaurar. Então ela também não conseguiu e vai voltar para Israel, como fala em Romanos capítulo 11. Entenda bem o que está acontecendo. Aí, o que acontece? Quando perceberem esses sinais nos céus, na vinda do Filho do Homem, ainda não aconteceu, mas estão percebendo os sinais. Aí eles vão olhar e começar a correr. Aí eles vão começar a ver quem tem ou quem não tem o Espírito Santo. Isso é o que diferenciou as virgens. 5 sábias, prudentes e 5 nécias. As sábias diz que levaram a lâmpada sua, espírito, o espírito, que fala lá em Provérbios, que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, azeite nessa lâmpada, mas também levaram vasilhas com azeite. Fizeram algo com a sua vida a tal ponto que tem algo mais do que simplesmente ter o espírito no espírito, testificando que somos filhos de Deus, muito mais. Porque pelas obras seremos considerados nesse tribunal. E o que é interessante, veja como que diz, que as nécias falaram naquele momento de grande tribulação que está acontecendo, aquela correria, sabendo do que virá, e que as pessoas estarão estarrecidas do que virá acontecer. Elas pedem para as prudentes, dá-nos do vosso azeite. E as prudentes vão dizer para as nécias, não dá para dar o que nós temos para vocês. Vocês saíram com a lâmpada de vocês, tiveram o Espírito Santo, viveram a igreja, mas não levaram o azeite com vocês. Não foi além, ficou apenas no contexto da lei, da obrigatoriedade que nós falamos, o que caracteriza o contexto da própria apostasia. Aí o que elas fizeram? As prudentes falaram, vai e compra de quem vende. E tem gente vendendo, até o Espírito Santo hoje em dia, vendendo as coisas, fazendo comércio. Quem faz comércio é Satanás. Vai e compra. E quando elas saíram para comprar, diz que Jesus vem e faz acontecer o que nós chamamos o arrebatamento da igreja e também a ressurreição dos que morreram e dormiram em Cristo. E fecha-se a porta.
Fechada a porta, passado algum tempo, as outras vieram, bateram na porta e falaram: Senhor, Senhor. Veja, conheciam Jesus. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele falou: está fechada, não vos conheço vocês. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Isso vai acontecer bem nesse momento todo que nós estamos passando na continuidade da história, e a gente vai perceber que está tudo descrito em todo o contexto da Bíblia. Esses acontecimentos estão já assim muito claros e bem evidentes. E aí o que acontece? Acontece que depois desse momento, é claro que ele diz que será esse momento como aquele que Jesus deu a responsabilidade, e ele fala em Minas, quando ainda estava presente, que tem um símbolo do Espírito Santo para todos, e dos talentos, que é o que o cara tinha como alguns talentos recebidos de Jesus para administrar o reino que recebeu. Quanto você tinha de talento? Aí ele fala: eu recebi 5, trabalhei e ganhei mais 5. Aí outro vai dizer para ele: eu tinha, ganho 2, trabalhei e ganhei mais 2. Aí teve um que falou assim: eu tinha 1 só e escondi. Eu tinha recebido o Espírito Santo, a mina, e escondi. Não pus para vivenciar esse reino, não expressei ele com a minha vida. E Jesus vai dizer para todos esses: vocês não vigiaram, vocês não ficaram atentos. E chegou esse momento. E ele falou que esses não vão ser o quê? Permitida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vai acontecer um fato que está lá em Mateus 25, e a gente não pode esquecer. Que enquanto é um sinal, é uma revelação de coisas que estão acontecendo ainda. Mas quando aparece a revelação dele, que está lá em Apocalipse 19, ele vai aparecer nas nuvens e vai se revelar, que fala em Mateus 24, sinais nos céus, e depois ele fala de uma realidade em que ele se tornar visível como um raio sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, e todos os olhos o verão. Quando isso acontecer, desses fatos todos acontecendo, vai acontecer algo que é muito interessante. Diz no capítulo 25, na parte final dele, que ele, Jesus, virá em glória, juntamente com todos os seus anjos, assentará no trono da sua glória, e vai mandar os anjos, queridos, vai mandar os anjos nos 4 ventos da terra, fazer a colheita, que ele já tinha falado lá em Mateus 13, que eles vão reunir, que eles vão separar o trigo do joio. E ele vai mandar para pegar todos que estão lá nos ares, os 4 ventos da terra, e vai reunir todas as nações diante do trono e vai separar cabritos de ovelha, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Depois que ele separar os cabritos das ovelhas, ele vai dizer para as ovelhas que são à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, que o reino que já está preparado desde a fundação do mundo, eu quero que vocês agora entram nesse reino. O reino estava em vossos corações e vocês expressaram com as vossas vidas esse reino aí na terra. É como eu pedi na oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é no céu, aqui na terra. Vocês assim fizeram, entra no reino, são benditos do meu Pai. Aí esses justos dirão: Senhor, quando nós te vimos nessas condições que o Senhor falou, com fome, com sede, enfermos, presos, e fomos lá te visitar, enfermos. E ele falou assim: é quando vocês fizeram a um desses mais pequeninos irmãos meus. Esses momentos difíceis desses tempos finais, que todo mundo fica deixando o contexto da própria fé se esvaziar, se perder, o próprio amor esfriar nos corações, porque a iniquidade vai crescer a um ponto tal que não haverá mais um contexto do que a verdade. E veja o que Paulo fala aqui. E Deus vai permitir tudo isso, e é por esse motivo, versículo 11, de 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz: é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos
quantos não deram crédito à verdade. Julgado é aquele contexto de crise, passar por um julgamento, um tribunal. E ele diz mais, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então são apenas crentes e não justos. Cristãos crentes, mas não justos. E ele fala assim, então vocês justos que fizeram isso, entram no reino. E ele falou, e por que estão na sua esquerda? Veja, cabrito e ovelha, parece que é tudo meio parecido, né? Muito parecido. Não, comem coisas distintas. O cabrito é mais rebelde, a ovelha é mais dócil. Então a gente vai percebendo que tem diferenças, características, até mesmo física de expressão. A diferença entre eles é muito grande, mas parece que é todos contexto de caprino com ovino, tudo parecidinho, tudo a mesma família. E não é a mesma família, é joio e trigo. E o que é interessante é que ele vira agora para os que estão à esquerda e diz o seguinte, agora, vocês que estão aqui à esquerda, ele fala malditos. Mas não fala do meu pai. Ele fala só malditos. Malditos. Afastai-vos de mim. Não vos conheço vocês. É nesse dia que vai se cumprir o que ele falou. Muitos nesse dia, desse julgamento do tribunal de Cristo, vão chegar para mim e vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Está lá em Mateus. Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônios? E ouvirão de forma explícita Jesus dizer para ele, não vos conheço, afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Veja que ponto que chegará o contexto religioso cristão, que praticam a iniquidade. E eles estão falando, Senhor, Senhor, como as virgens. Senhor, Senhor, abre-nos. Não, já foi. Por quê? Porque não vigiaram, não estavam apercebidos como as prudentes. E agora os justos entram. E sabe como ele termina nesse capítulo 25? Eu vou parar aqui por hoje, vou continuar domingo que vem, mostrando os eventos, os acontecimentos. Ele diz assim, os justos entrarão para o reino dos céus, benditos do Pai, fizeram segundo a sua vontade, cumpriram o propósito. E ele falou, e os outros que não fizeram desse forma, os cabritos, os crentes, os bodes. Ele falou, esses não entrarão no reino dos céus. E ele falou, afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E esses entrarão para o contexto de um lançamento para as trevas. Não fala exteriores, para as trevas. Eles ficarão reservados para o juízo do grande dia, que eu vou continuar falando domingo que vem. É isso que eu gostaria de deixar até hoje, dos acontecimentos, e vou dar continuidade domingo que vem, o que vai acontecer depois desse fato, no contexto da nossa história, até se consumar a eternidade. E eu vou falar domingo que vem sobre o dia do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e gostaria que vocês, se isso está tendo sentido para a vossa vida, analisem tudo que nós falamos, ponderem, leiam, releiam, deixem o Espírito trabalhar em vossos corações, e devagarinho isso vai sedimentar, e pode mostrar isso como uma verdade, e pode também você ter outras verdades como verdade. O importante é que você não esqueça de algo. Há uma promessa que Jesus virá, e nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, principalmente nós que aceitamos a Jesus Cristo e que tivemos nosso espírito ressuscitados, para que Cristo em nós haja a esperança da glória e sermos o sal da terra, a luz do mundo, o povo exclusivo, propriedade de Deus, para expressar esse Deus onde nós estivermos. E o que é mais importante, sermos realmente a expressão desse Deus, em que o reino dele, embora ainda não presente, mas se torna visível através de cada um de nós. Domingo que vem eu vou falar sobre o dia de Deus, e não mais o dia do Senhor. E vou explicar por que o dia de Deus. Até domingo que vem, e assim Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém por essa palavra, que sempre tem sido maravilhosa para nós. Como é bom ter esse entendimento completo da Bíblia como um todo,
e não apenas partes da Bíblia. Por isso, irmãos, leiam a Bíblia, releiam esse estudo, vão lá nos textos bíblicos para confirmar tudo isso que nós ouvimos aqui agora. E nós vamos agora, com a minha irmã aqui, estar cantando mais uma música. Amém. Será que nós temos coragem de dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Porque eu estou me preparando como aquela noiva que se ataviou e levou azeite na sua vasilha. Se nós estamos assim, estamos em comunhão com o Senhor, a cada dia dizendo, obrigada, Senhor, por esse dia, que o Senhor esteja comigo nesse dia, que a tua comunhão esteja sempre comigo. Assim nós estamos preparadas para o dia da vinda do Senhor. Primeiro, para cada um de nós, que nós não sabemos quando é o dia da vinda do Senhor, para cada um de nós. Ou, no final, a vinda gloriosa de Jesus, com todos os salvos, no arrebatamento daqueles que ainda estarão vindo. Então, vamos nos preocupar com a vinda do Senhor para cada um de nós, primeiramente.
estando em comunhão, buscando, praticando a justiça e nos afastando da iniquidade. Então eu vou estar orando agora e no final nós vamos fazer a nossa oração para a semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por termos essa oportunidade tão maravilhosa de ouvirmos a tua palavra pura, verdadeira, sem filosofia, Senhor, sem influências do mundo, mas a palavra pura, água viva, que é a palavra do Senhor. E nós podemos beber dessa água e nos enchermos dessa palavra para sermos como aquelas virgens que se aprontam, como uma fonte a jorrar para a vida eterna, estando a cada dia nos enchendo dessa água pura, dessa água limpa, santa, a cada dia. Obrigado, Senhor, por todos que participaram, por todos que ainda vão ouvir essa palavra. Que essa palavra possa alcançar muitas vidas, que muitos possam compartilhar, para que outros também possam ouvir essa mensagem do Senhor para nós nessa manhã. Se tem alguém hoje triste, com algum problema, com alguma enfermidade, com algum enfermo na família, passando por grande tribulação, que o Senhor esteja estendendo a tua mão, curando, libertando, dando paz, levando salvação para aqueles que ainda não te conhecem, que estão nos hospitais, que estão sem ter o que comer, pobres, ó Deus, onde que nós não sabemos, aqui em todo o Brasil, Pai, tanta gente passando necessidade, que os teus filhos verdadeiros possam estar acolhendo essas pessoas, dando o que comer. Como Jesus dirá no julgamento, vocês fizeram isso não para os pobres, não para os necessitados, mas vocês fizeram para mim. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Desperta o teu povo para que venha viver verdadeiramente o que Jesus nos ensinou e se libertem, Pai, da apostasia. Ainda é tempo. Tem misericórdia, Senhor, do povo brasileiro. E alcança também todo mundo com o teu reino, com a tua palavra. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda a obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.